E aí pessoal, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como é que exporta uma base de dados pelo MySQL Workbench. Bem, eu estou aqui com a base de dados com o nome DB Locadora, o esquema, né, DB Locadora. As tabelas que eu tenho aqui, ó, bairro, cargo, cidade, clientes. Se eu fizer uma consulta aqui na tabela cargo, Select Rows, veja que tem dados nessa tabela. Vamos ver aqui na tabela bairro, também eu tenho dados. Então eu quero exportar tanto a estrutura dessa tabela como os dados. Qual é o interesse disso? Se eu tiver com essa base de dados nesse computador e quiser criar em outro computador a mesma base de dados com os mesmos dados, eu tenho que criar um arquivo, criar um arquivo de exportação, e esse arquivo eu importar na máquina onde eu quero criar minha base de dados, certo? Eu vou exportar daqui e importar no outro computador, ou simplesmente para fazer um backup do meu banco de dados, né? Isso é muito importante, a questão do backup. Outra coisa também que eu estou fazendo essa videoaula principalmente para os meus alunos é que às vezes vocês fazem um projeto de vocês em casa e aí quando chega na sala tem que criar a tabela novamente, tem que modificar a estrutura porque você modificou a estrutura em casa, e aí tem que inserir os valores. Tudo isso gasta tempo durante a aula. Fazendo dessa forma, não, você em casa, se você mudou alguma coisa na base de dados, você vai exportar essa base. Quando chega na sala, você importa essa base e em questão de segundos já está tudo criado, conforme você fez na sua casa. Ok? Então, essa foi a importância da gente aprender esse assunto nessa videoaula. Então vamos lá. Para exportar ou importar também, a gente vai lá no menu Server e vai na opção Data Export. Então veja que tem duas opções, Data Export e Data Import. No caso eu estou querendo exportar essa base de dados, querendo criar um backup, beleza? Data Export. Pronto. Aqui vai aparecer todos os esquemas de todas as bases de dados que estão nesse banco de dados. Eu vou selecionar a base DB Locadora, que é a que eu quero exportar. Veja que aqui no lado direito já aparecem as tabelas dessa base. Eu posso selecionar algumas tabelas ou selecionar todas as tabelas que eu quero. Nesse caso eu quero todas as tabelas. Pronto, nessa opção aqui, nesse combo box, vai ter as opções Dump, Structure and Data. Ou seja, se eu quero despejar tanto a estrutura como os dados nesse arquivo que eu vou exportar. A segunda opção, somente os dados, eu quero despejar nesse arquivo, ou somente a estrutura. Nesse caso eu quero tanto a estrutura como os dados. O que seria a estrutura? Seria as tabelas e a própria base de dados. Se você quiser só os arquivos, então seria só data, tá ok? Então eu quero os dois, tanto a estrutura como os dados. E aqui tem a questão dos objetos para exportar. No momento, nossa base de dados é bem simples, não tem história de procedures, não tem funções, não tem eventos, nem triggers. Mas, mesmo assim, eu vou selecionar todos. Dump história de procedures, dump events, dump triggers. Opções de exportação. Nessa terceira parte, se eu selecionar essa primeira opção, Export to Dump Project Folder, ele vai gerar um arquivo para cada tabela, separadamente. Então, isso é interessante caso você queira fazer um backup de uma tabela específica, ou de você fazer o backup separadamente de cada tabela, e quando for precisar restaurar esse backup, você selecionar só aquele arquivo que contém aquela tabela. Ele até diz aqui, né,
que esse tipo de restauração pode ser mais devagar. Ele exporta um arquivo em separados para cada tabela. Ele explica aqui logo abaixo. Tá, ok? A opção que eu acho melhor no momento seria essa segunda opção. Export to Self-Contained File. Então ele vai criar, ele já mostra aqui, né? Que ele vai criar um arquivo .sql único, que contém todas as tabelas e contém os dados num arquivo só, num arquivo único. Vou selecionar também essa parte Create Dump em um simples arquivo e incluir nesse arquivo que ele gerar o Create Schema. Vou marcar essa opção aqui também, porque se a sua base de dados não tiver com o esquema criado, esse mesmo arquivo, quando você for importar, ele já cria esse esquema, já faz tudo. Não precisa nem você criar o esquema, a base de dados. Ok, Start Export. Continuar. Mesmo assim, aviso aqui de versão, talvez no que você vai fazer não mostre esse aviso. E aqui ele diz o status 4 de 4 exportado, ou seja, 4 tabelas, né? Export again, não. Exporta novamente, não. Fecho. Vamos ver onde ele criou esse arquivo. Ele criou no usuários, Eliomar. A gente pode até mudar a origem desse arquivo, que eu esqueci de falar, né? Pode vir aqui nas reticências. Vou escolher aqui outro local. Escolher aqui na área de trabalho. Vou chamar de backup. Backup locadora. .sql, certo? Só tem que ser nessa extensão SQL. Salvar. Ele já mudou o caminho aqui, né? Usuários, Eliomar, desktop e o nome do arquivo. Eu vou dar o start novamente. Continuar mesmo assim. Pronto. Exportou aqui, ó, 4 de 4. Posso fechar. Posso fechar. Ok. Então veja, se eu for lá na área de trabalho, o arquivo que eu gerei vai estar aqui, ó, backup.locadora. Se eu abrir esse arquivo, ele vai abrir com outro programa. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir aqui com outro programa editor de texto. Então vamos ver a estrutura desse arquivo, pessoal. Veja, o primeiro comando aqui que ele dá é create database se não existe DB locadora. Então, se não existir no meu banco de dados esse esquema, essa base de dados DB locadora, ele vai criar, certo? Então ele mostra aqui, ó, use DB locadora. Então ele vai criar logo em seguida. Aqui é só comentários, certo? Quando tiver essa barra asterisco, só comentário. Aqui comentário também, né? Ok. Aqui também comentário. Ele diz aqui que é a estrutura da tabela para bairro. Ele dá um drop na tabela se existir a tabela bairro. Ele dá um drop, ou seja, ele apaga a tabela bairro. Aqui comentário também. Logo em seguida, ele cria a tabela bairro com as seguintes colunas: ID do tipo int, not null, nome do tipo varchar, not null, ID cidade, a chave primária ID, e aí vai. Então veja que ele está literalmente recriando as tabelas, mesmo que essa tabela exista, certo? Logo em seguida, vem mais o que aqui? Cargo. Então, drop table se existe cargo. E logo em seguida,
Depois que ele apaga, ele cria a tabela cargo novamente, com todas as colunas, ó. E os tipos de cada coluna e as propriedades de cada coluna, not null, auto incremento. Beleza, então aqui ele está criando a tabela cidade, apagando a tabela cidade, criando a tabela cidade. Que mais? Clientes, apagando a tabela cliente, criando a tabela clientes. E logo em seguida, deixa eu me ver. Sim, um detalhe aqui, ó, pessoal. Vou voltar aqui na tabela cargo, por exemplo. Ele está criando aqui a tabela cargo, né? E logo em seguida ele está usando um insert aqui, ó. Insert into cargo e os valores set os valores aqui, né? Depois o segundo valor, o registro, né? Terceiro, quarto. Então veja que ele está inserindo nessa tabela todos os valores que estavam cadastrados. Ele está inserindo novamente. Então a gente pode perceber que realmente ele está criando a estrutura e está inserindo os dados novamente. Ou seja, é um backup. Mais abaixo, a mesma coisa na tabela cidade. Insert into cidade, os values, aqui o primeiro registro, aí vírgula, segundo registro, vírgula, terceiro e assim por diante. Pronto, só isso. Então isso só foi para explicar rapidamente o que esse arquivo contém. Basicamente ele cria a estrutura e insere novamente os registros. Eu vou voltar lá para o MySQL Workbench. Eu vou apagar esse esquema DB locadora, botão direito em cima dele, drop esquema, drop now, apagar, né, esse esquema, pronto. Veja que apagou. Então vamos supor que aqui seja agora outra máquina, certo? Que não tem essa base de dados, que não tem esse esquema. Vamos supor que seja a sala de aula e você está trazendo um projeto de casa, sua base de dados de casa. Então eu não vou nem criar do zero um novo esquema, eu vou simplesmente lá no menu Server, lá em cima, na opção Data Import. Agora eu quero importar esse arquivo. Ok? Pronto. E aqui eu vou escolher o arquivo. A gente tinha escolhido essa segunda opção aqui, Self-Contained File, ou seja, um arquivo único, né? E não um arquivo separado para cada tabela. A gente escolheu essa segunda opção. Se você tivesse escolhido aquela primeira opção, Project Folder, onde ele gera arquivos para cada tabela, seria essa primeira opção. No caso de um arquivo único, essa segunda opção. Import from Self-Contained File. Então, eu vou em busca do meu arquivo, vou aqui nas reticências. Eu sei que ele está lá na desktop, né? Ou então ali é uma desktop, pode estar no seu pendrive também, em qualquer lugar. E ele está aqui, backuplocadora.sql. Clicar nele, clicar em Open. Pronto, está aqui o caminho User, Leomar, Desktop, Backup Locadora. Se você estiver usando o Windows, esse caminho aqui pode ser bem diferente, né? Geralmente é a unidade C, 2 pontos. Como eu estou aqui usando o Mac, esses caminhos são diferentes. Se estiver usando o Linux, já vai ser bem parecido com isso aqui. Ok, somente isso. Eu quero que ele despeje tanto as estruturas como os dados, isso mesmo. Start Import. Clica aqui na opção Start Import. Um de um importado, porque só tem um arquivo, né? Eu vou fechar essa aba. E veja que não apareceu aqui o esquema, mas se eu clicar aqui em atualizar, nessa opçãozinha aqui, ó, do lado do nome esquemas, ver se com o botão direito também aparece. Aparece, ó, refresh all. Clica aqui em atualizar tudo. Agora apareceu, ó.
a minha base de dados DB locadora. Eu vou expandir aqui, ó. Vou em Tables. Veja que ele criou as minhas tabelas. Se eu expandir mais um pouco, criou as colunas, ó, ID, nome, ID, cidade. Se eu for aqui em cargo, vou expandir colunas. Ele criou aqui ID, cargo, nome, criou as colunas certinho. Se eu for selecionar aqui os dados, botão direito na tabela cargo, Select Rows, ó, tá aqui os meus dados. Então, literalmente, pessoal, é fazer um backup da sua base de dados. Não tenho mais nada para falar, somente isso. No menu Server, essas duas opções, Data Exporter e Data Import. Tá ok? Então é somente isso, até a próxima aula, galera.